Olá, sementes! Esse é o canal Sementes de Atom. Aqui nós falamos sobre autoconhecimento, dinheiro, prosperidade, crenças limitantes que nos impedem de alcançar os nossos objetivos. Eu me chamo Vanessa, sou estudante da Lei da Atração e praticante há mais de 10 anos. Estou aqui para te ajudar no que for preciso e contribuir também para uma jornada mais prática e fácil, né? Hoje nós viemos aqui para falar um pouquinho sobre como eu e a minha esposa manifestamos um final de semana perfeito em um resort, um dos resorts mais caros de Salvador, com a lei da atração. Sim, com a lei da atração. A gente praticava muito ali durante a pandemia, porque a gente estava em casa, eu estava trabalhando em casa, sim, essa também foi uma cocriação. Estávamos trabalhando em casa durante esse período, mas durante esse período a gente não podia sair, a gente estava com algumas dificuldades para financeiras mesmo para poder pagar um resort, um lugar tão legal quanto aquele. E aí o que é que a gente fez? A gente queria um final de semana especial, um final de semana gostoso, mas não tínhamos ideia de onde seria. A gente tinha, claro, se planejado para a gente ficar em um lugar, pagar estadia e tranquilo. Só que nesse momento de pandemia ali, eu estava um pouco fragilizada com relação a sair, a ter contato com outras pessoas. Então, eu não estava querendo ficar em um lugar que tivesse muita gente, um lugar que eu estivesse contato com muitas pessoas, porque é, eu ainda não tinha sido vacinada nesse momento. Pois bem, pensamos, pesquisamos, procuramos lugares legais, escolhemos um lugar legal, mas estava longe daquilo que a gente queria de fato. Então, o que eu fiz? Toda noite eu tinha, não tenho mais esse hábito. Eu tinha um hábito de escrever é, as coisas que eu senti durante o dia e trazer dentro dessa escrita alguns momentos em que eu pensei em um futuro próximo com vontade de estar em um lugar. Mas essa vontade de estar nesse lugar não era só do meu corpo, era da minha alma. Então, eu escrevia ali de um jeito bem prático. Olha, hoje eu me senti apaixonada, vibrante, carinhosa e principalmente próspera por estar em um local onde eu sou bem-vinda, onde eu e minha esposa estamos felizes, comemorando mais um ano de relacionamento da gente. E aí eu fui descrevendo, né, passo a passo do que eu queria, como eu me sentiria, quais sensações que eu queria ter nesse lugar. Por que é que eu queria ir nesse lugar? Eu não estava querendo ir a um lugar só porque esse lugar era bonito. Eu poderia escolher qualquer lugar. Eu queria ir em um lugar em que eu estivesse me sentindo bem, em que eu estivesse me sentindo abundante. Ok. Foi só ali, uns 15, 20 minutinhos de escrita. Eu escrevi, coloquei no potinho, porque aqui a gente tinha um hábito, né? Toda noite a gente escrevia essas memórias futuras. Escrevíamos essas memórias futuras e guardávamos. Passaram-se 3 dias, mais ou menos. A gente continuou fazendo algumas pesquisas com relação ao lugar que a gente queria ir comemorar o Dia dos Namorados. E não tínhamos fechado nenhum local ainda. Eis que surge ali um sorteio de Instagram de um resort maravilhoso que foi realizado por um cantor que nem tinha muitos seguidores, mas ele era super gentil, comentou, a gente seguiu ele e, bom, falamos assim, por que não participar, né? Aí participamos desse sorteio, a gente fez alguns comentários e todos os dias, assim, a gente voltava lá, olhava a quantidade de comentários que tinha, mas sem nenhuma pretensão de ganhar de fato, sem nenhuma pretensão de ter esse, esse, esse resort pra gente. Ter essa, no caso, esse final de semana de resort. Ok, continuamos. Chegou o dia da
do sorteio. A gente já tínhamos pensado muito e tal, a gente já tinha ideia de onde a gente ia ficar, já tinha escolhido outro lugar, uma segunda opção, porque a gente tinha que agendar ainda e tínhamos a primeira e a segunda opção e seguimos. Nessa época eu estava trabalhando, dando aula EAD, e eu dava aula às sextas-feiras, das 6h40 às 9h10. E foi durante o processo ali da minha aula. Minha esposa estava esperando aqui no quarto para que a gente terminasse a aula, não podia fazer muito barulho. Um dos problemas que a gente enfrentou durante essa pandemia foi o não poder fazer barulho na casa do professor. E ela recebeu uma ligação de vídeo, no caso do cantor, que estava fazendo a premiação do resort. E sim, ela tinha ganhado, ela foi sorteada. E aí ficamos felizes, claro, mas eu só soube depois que acabou a minha aula que a gente tinha sido contemplada. Por fim, a gente ganhou um final de semana com tudo pago, com um dos melhores quartos, uma vista perfeita, maravilhosa. O local era um lugar onde tinha muita natureza, eu me conecto muito com a natureza. A gente foi, passou um final de semana gostoso. A gente ganhou ainda de brinde uma cachaça de uma pessoa que produzia a cachaça que estava participando do sorteio. Deu uma cachaça pra gente. A gente não curte muito cachaça, mas a gente trouxe. Teve um showzinho em comemoração ao Dia dos Namorados. Foi uma coisa gostosa, calorosa. E sim, todos os sentimentos que eu escrevi, que eu queria ter neste lugar, eu tive. A gente foi bem recebida. A gente estava em um lugar onde tinha pouca gente de fato, mas que tinha pessoas que nos tratou super bem. A gente vivenciou momentos maravilhosos nesse resort. Foi perfeito, maravilhoso. A gente saiu, eu vi animais que eu nunca vi na minha vida ali. Eu vi raposa, eu nunca tinha visto uma raposa de perto. E a gente passeou à noite. Foi um final de semana esplêndido, perfeito e maravilhoso. Essa é uma das manifestações que nós fizemos ali, co-criamos, claro, em casal. Tínhamos duas pessoas com o mesmo objetivo ali, mas a minha parte eu fiz. Eu disse ao universo onde eu queria estar, como eu queria estar. Não exatamente onde, qual lugar eu queria ir. Mas eu disse ali quais características energéticas eu queria que esse lugar tivesse. Porque eu não quero estar em um lugar onde eu não vou ser bem tratada, onde eu não vou me sentir feliz, onde não vai ter recepção, onde tem a possibilidade de acontecer coisas ruins comigo. Não. Eu desenhei todo um sentimento, toda uma egrégora naquele papel, entende? Quando a gente diz que passado, presente e futuro coincidem, é por isso. Eu me baseei em um sentimento passado que eu tive durante o dia para escrever uma carta aqui no presente que reverberou lá no futuro, tá? Então, quando a gente tem essa convicção dos sentimentos que a gente quer ter, não é pelo lugar que eu fui, não é é pelas vivências, não é pelo lugar em si, pelo que eu vou viver lá, pelo que eu vou sentir lá. Então, toda vez que vocês estiverem escrevendo, esse sentimento, só por escrever, infelizmente, não tem como dar certo. Mas quando vocês colocam ali amor, poesia, desejo, sim, dá certo, tem como dar certo. E não há tempo, gente, tá? Se a gente fez algo ou se a gente faz algo que manifesta com maior facilidade, é porque eu, por exemplo, eu treinei a minha mente para manifestar coisas com maior facilidade. Claro que eu ainda tenho crenças limitantes que me impedem de alcançar coisas que são maiores, mas coisas que eu julgo pequena, que eu poderia comprar, que eu poderia ter acesso, é muito fácil manifestar, tá? Então, essa ideia de que você vai escrever uma carta qualquer, tem gente que faz caderno da gratidão, tem gente que faz bilhete do desejo e armazena ali, mas não tem sentimento, não tem sentimento na hora que tá escrevendo. Não tem como você querer manifestar algo em sua vida se você não sente. Ó,
pensamento e sentimento tem que estar conectado para dar match, né? Porque senão não tem como. Então, gente, se você ainda tiver com dificuldade de falar, compreender, ou tem alguma crença limitante, quiser fazer uma consulta de tarô comigo, identificar quais são essas crenças e ter ali um passo a passo para seguir, para melhorar, então aí, tá bom? E se você ainda não conhece nada sobre autoconhecimento, não tem ideia, eu vou deixar aqui no link o livro O Poder do Subconsciente para que você leia e identifique ali que a sua cabeça, a sua mente, seu subconsciente, seu consciente tem que estar conectado para você vivenciar a vida que você quer ter. Então, se inscreve aqui no canal, vamos trazer outras discussões sobre isso e beijinho, até a próxima. Então, eu só quero que vocês percebam que mais importante do que o valor em si, porque esse valor é praticamente insignificante, mas a gratidão, a ideia de que você conseguiu saber que você ia ter uma surpresa no final do dia, de você ter praticado, de você ter conseguido se ouvir ali o seu eu interior, isso é gratificante. Então, se você, assim como eu, tem interesse em reconhecer suas crenças limitantes, limpá-las, trabalhar sua ansiedade, sua ideia de imediatismo, vem comigo, vamos fazer uma consulta de tarô, vamos verificar quais são as crenças limitantes que estão te impedindo de ter dinheiro, te impedindo de ter o amor da sua vida, te impedindo de entender quem você é de fato no mundo, tá? Então, segue aqui o nosso canal, curte e comenta e